no livro de Joel, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 13 em diante, e vamos também citar o versículo 28, inclusive já quero de antemão pedir desculpas a vocês, porque eu estou tossindo muito. Na verdade, o ideal não era nem eu conseguir pregar hoje, mas já pedi tanta substituição nos últimos dias, e aqui estou eu. Então, se eu tossir durante a pregação, me perdoe. Se eu falar um pouco mais baixo que o normal, me perdoe. Nicolas, aumenta o retorno aí, para a gente dar um glória a Deus certinho. Mas não deixa isso te tirar o foco, porque Deus vai falar com você nessa noite, amém? Tenho certeza disso. Por que, Tiago, você tem a certeza? Porque eu não tenho uma palavra pronta, e normalmente isso acontece quando Deus quer me impedir de pregar o que eu quero pregar. E quando isso acontece é porque Ele quer falar. Joel capítulo 2, versículo 13 em diante, depois nós vamos dar um pulo. Eu vou ler aqui numa versão que, para falar a verdade, não sei que versão é essa, Késia, mas se tiver alguma diferença com o texto que está exposto na projeção, o sentido é o mesmo, e nós vamos caminhar assim. Olha o que diz a palavra, Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em graça e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, e congregai o povo e santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, pois hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Eu li aqui o versículo 19, eu quero pular com você para o verso 28, por gentileza. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Quantos querem receber um derramado Espírito Santo aqui? Esse versículo é muito interessante, ele é um dos mais repetidos de todo o Antigo Testamento, e existe uma razão bem clara para isso. Joel, ele é considerado dentre a categoria dos profetas como um profeta menor, e ele assim é chamado porque a sua produção literária é pequena. Se você for ler, por exemplo, um profeta maior como Isaías e Jeremias, também o livro Lamentações de Jeremias, que foi escrito pelo mesmo profeta, você vai ver que são livros mais extensos, ou seja, a produção literária daquele profeta foi maior. Não quer dizer que seja um profeta de mais importância, apenas que ele deixou registrado mais coisas por escrito. Portanto, Joel é um profeta menor, porque a sua produção literária ela é um pouco menor. O livro de Joel tem 3 capítulos, você lê esse livro aqui em 15 minutinhos na sua casa rapidamente. Porém, esse é um profeta muito importante. Ele é tão importante que alguns teólogos o chamam de o João Batista do Antigo Testamento. Tiago, por que João Batista é um símbolo de importância? Porque o próprio Jesus... Nicolas, aumenta lá, aqui você pode tirar o retorno que está microfonando um pouquinho, mas aumenta para o povo aí, que eu quero dar glória a Deus e ver o povo reagir, viu? Porque o próprio Jesus, ele fala do João Batista: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Rapaz, já pensou Jesus olhar para você e falar assim: ó, das pessoas que nasceram de uma mulher, ninguém é maior do que você, do que você, do que você. Seria algo muito poderoso de se ouvir, o patamar em que o próprio Jesus coloca João. E alguns teólogos vão dizer: Joel
é o João Batista do Antigo Testamento. E o livro de Joel, para quem ficar curioso e quiser estudar em casa, ele é um livro que se divide basicamente em 3 partes. A primeira parte desse livro é quando o profeta Joel começa a anunciar um juízo da parte de Deus. E esse juízo é anunciado porque o povo havia se afastado do Senhor. E todas as vezes que o povo de Deus se afasta dele, Deus levanta alguém para emitir um juízo como forma de aviso. Agora, quando Deus emite um juízo, e essa é a primeira coisa que você precisa guardar no teu coração nessa noite, não quer dizer que o prazer de Deus é punir o seu povo. Na verdade, a ideia da emissão de um juízo, de uma iminente punição, é trazer o povo ao arrependimento. Eu vou te ensinar e você vai entender com muita facilidade. Se você tem ali uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que quer por curiosidade colocar o dedo na tomada, você fala para essa criança: fulaninho, não coloque o dedo na tomada. Mas a criança, ela é curiosa, ela quer experimentar aquilo, ela não tem noção do perigo, e ela vai lá e tenta de novo. Aí você vai lá e reclama com ela de novo: olha, papai não vai gostar, mamãe não vai gostar, titio não vai gostar, não coloque o dedo na tomada. Mas a criança insiste mais ainda, e você entende que naquele momento você precisa mudar o tom e falar: se você colocar o dedo na tomada, papai vai te castigar, mamãe vai te castigar. Eu te pergunto, quando o pai e a mãe anunciam esse iminente juízo, esta ameaça, o desejo do pai é que o filho coloque o dedo na tomada para ele punir o filho, ou impedir o filho de colocar o dedo na tomada? Segunda opção. Então, quando Deus anuncia um juízo, gente, Deus, ele não precisa anunciar nada para ninguém. Se Deus quiser tirar a sua vida, se Deus quiser te punir, se Deus quiser te fazer algo que para você lhe pareça mal, ele é Deus, ele não deve explicação para ninguém. Então, quando o Senhor anuncia um juízo, a ideia é fazer com que a reflexão daquele juízo te leve a uma mudança de postura. Tanto é que a segunda parte do livro de Joel é uma parte onde Joel começa a anunciar as punições, mas começa também a chamar o povo ao arrependimento. Se eu pudesse resumir o livro de Joel em poucas palavras, o livro inteiro é basicamente o seguinte: Deus dizendo: olha, eu vou enviar o devorador, eu vou enviar o cortador, eu vou enviar o migrador, eu vou enviar gafanhotos. E essa palavra gafanhotos, o sentido naquele momento é porque toda a economia estava envolta à agropecuária. Então diversas nações padeciam de fome, porque eles plantavam, e na hora da colheita uma nuvem de gafanhotos estragava toda a plantação. Então Deus está dizendo: eu vou enviar o cortador, o devorador, o migrador, exércitos inimigos vão acabar com você, vai acontecer isso, mas se você se arrepender, tem coisa boa por aí. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele é poderoso sim para nos punir, ele é poderoso sim para nos destruir, mas o prazer dele é nos abençoar, o prazer dele é nos ver bem, o prazer dele é nos ver caminhando debaixo da sua direção, porque não há melhor lugar para caminhar do que o centro da vontade de Deus. Eu estou fazendo devocionais diários de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E quem assiste o devocional entendeu a piada interna aqui. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E é interessante que no capítulo 1, o apóstolo Paulo traz um entendimento muito curioso de que o juízo de Deus, em diversos momentos, se traduz em permitir que nós façamos o que a gente quer. Não, você não entendeu errado, nem eu me equivoquei. É isso mesmo. O juízo de Deus, muitas vezes se traduz em deixar a gente fazer o que a gente quer. Como assim, Tiago? Me explica de modo mais claro. Imagine que o exemplo que eu dei de uma criança querendo colocar a mão na tomada, digamos que agora não é mais uma criança, é um adulto. Mas é um adulto que gosta de brincar com o perigo. E o adulto quer lá colocar o dedo na tomada, eu falo: fulano, não coloca o dedo na tomada. E eu vou lá e insisto, mas é um adulto, consciente, uma pessoa que é livre e pode fazer o que quiser. Chega uma hora que eu posso me irritar e fazer o seguinte: quer saber? Faz o que você quiser com o teu dedo, coloca ele na tomada que você quiser, a responsabilidade é sua, o dedo é seu, a vida é sua. O que é que eu estou fazendo? Eu estou entregando àquela pessoa a vontade dela, e isso é um juízo. Portanto, o não de Deus se revela como amor para nós. E o sim de Deus, em alguns momentos, se revela como punição.
Quando, Tiago, eu vou saber que o sim de Deus é punição? Quando nós estamos obstinados, quando nós estamos implacáveis, quando nós estamos com o nosso coração tão apaixonados pelo pecado, que nós não conseguimos enxergar os benefícios de obedecer a Deus. E como é que se apaixona pelo pecado? É quando você já está viciado a ponto de não viver mais com a bengala do pecado. Imagina comigo uma pessoa que seja viciada em mentir. Um mentiroso, quanto mais, uma pessoa viciada em mentir, ela faz isso porque a mentira, ela costuma trazer benefícios e vantagens para o mentiroso. Então você mente, você consegue uma promoção no trabalho. Você mente, você consegue fazer uma venda. Você mente, você consegue um encontro com uma pessoa que você gosta. Você mente, você consegue uma reputação. Então a pessoa vai se viciando em mentir e se apaixona pela mentira, a ponto de não conseguir mais deixar de mentir. E se você conhece pessoalmente alguém que é um viciado em mentira, você vai atestar o que eu vou dizer aqui agora. O viciado em mentira, ele começa a mentir até quando ele não precisa. O cara não precisa, velho, você não vai ganhar nada mentindo, mas ele está tão viciado em mentir, que ele não consegue mais viver sem aquilo. Então ele vai ficando obstinado, e ele não consegue observar a voz de Deus. Na verdade, vou até mudar a palavra aqui. Ele sabe que Deus está falando com ele, ele sabe que Deus está sinalizando a ele. Porém, embora nós não tenhamos o poder de silenciar a voz de Deus, nós temos a capacidade de ignorá-la. Ninguém aqui é poderoso o suficiente para silenciar a Deus. Mas você pode ignorar. Você pode fingir que Deus não está falando contigo. Então, quando você começa a fingir que Deus não está falando contigo, de repente Deus te entrega a sua própria vontade. E aí você quebra a cara. Mas até o juízo de Deus é um ato de amor. Porque muitas vezes quando nós quebramos a cara, é quando finalmente vamos abrir os olhos e perceber a besteira que nós estamos fazendo. Perceber o caminho errado em que nós estamos caminhando. Muitas vezes é quebrando a cara que nós temos um encontro verdadeiro com Deus. Se eu desse o microfone aqui para cada um contar a sua história, o seu testemunho de vida, eu te garanto, 99% vai dizer que o seu encontro com Deus foi no seu pior momento da vida. Porque no fundo do poço, ele te humilha, ele te esmaga, ele quebra seu orgulho, e você até por falta de opção, corre para Deus. Então até o juízo de Deus é amoroso. Quando Deus emite um juízo, essa ira de Deus, esse juízo de Deus também é pedagógico. Então Deus está falando para o seu povo: olha, algo ruim virá sobre vocês, se vocês não se arrependerem. E de repente o profeta Joel, ele começa a falar sobre promessas do Senhor. E essa promessa que eu li no versículo 28, ela é uma das promessas mais desejadas de todos os tempos. Esse versículo é o versículo mais pregado quando se fala de avivamento, quando se fala de batismo no Espírito Santo, quando se fala de fogo, de glória, de unção, de poder. É o chamado: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E tem uma razão para isso. Nós nascemos num tempo onde o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Mas isso aqui, quando foi declarado, era um escândalo. Vocês estão aí, sim ou não? O pessoal dormiu, Isaac. Vamos mudar Dá uma acordada no pessoal aí. Aí, glória a Deus. Vocês estão aí, sim ou não? Tecladista é o anestesista da cirurgia, não tem jeito. E é interessante que antigamente, enquanto esse versículo foi declarado, enquanto essa profecia foi emitida, o Espírito não era derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus vinha sobre pessoas específicas, inclusive ele vinha sobre o profeta profetizava, depois o Espírito ia embora. Não era todo mundo que tinha o Espírito de Deus. Esse derramar sobre toda a carne começa a ocorrer de fato em Atos capítulo 2, séculos depois, quando aí todo tipo de pessoa começa a experimentar o Espírito de Deus. Quem tinha o Espírito de Deus, nesse momento onde essa palavra foi profetizada, eram ou profetas, ou sacerdotes, ou reis, ou pessoas bem específicas. Por exemplo, se você for estudar a história de Sansão, que é conhecido como o homem mais forte da história, você vai ver que os grandes feitos de Sansão, como por exemplo, arrancar sozinho o portão de uma cidade,
matar 100 soldados inimigos sozinhos. E esses grandes feitos dele era quando o Espírito possuía ele. A Bíblia fala, o Espírito se apoderava de Sansão, e Sansão fazia isso, aquilo outro. Então, pelo poder do Espírito, ele fazia algo extraordinário. Então, quando Joel está dizendo aqui que os seus servos e suas servas receberão o Espírito, eu mostrarei prodígios no céu e na terra, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, seus jovens terão visões. Basicamente, o profeta está dizendo no seu idioma, na sua linguagem, que todo tipo de pessoa receberá o Espírito de Deus. Então você, sendo judeu, sendo gentio, sendo branco, sendo negro, sendo alto, sendo baixo, sendo gordo, sendo magro, sendo brasileiro, sendo estrangeiro, não importa, você pode hoje receber o Espírito Santo de Deus e ter esse relacionamento direto com Deus. Só que muitas vezes nós tratamos o Espírito de Deus como um caixa eletrônico. Você só vai ao caixa eletrônico quando tem uma necessidade. Precisa sacar um dinheiro. Eu nunca vi ninguém apaixonado pelo caixa eletrônico. Olha, Thiago, vou montar uma cabana aqui do lado do caixa eletrônico. Vou tirar uma selfie com o caixa eletrônico. Vou colocar aqui em relacionamento sério com o caixa eletrônico no Facebook. Rapaz, eu estou amando o caixa eletrônico porque a cor dele, a função dele, o botão dele, esqueça isso. Você vai no caixa e aqui no Brasil você sai correndo o mais rápido possível para evitar a saidinha, né? Para evitar acontecer alguma coisa. E muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo assim. Tratamos o Espírito Santo como alguém onde só recorremos quando temos uma necessidade urgente. Eu lembro de uma pessoa que me pediu uma ajuda, e eu perguntei para essa pessoa, você já orou a Deus? A pessoa falou, não, Thiago, eu não quero incomodar a Deus não, por enquanto acho que estou mexendo nos pauzinhos aqui e tal, se precisar eu oro. Eu falei, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Foi Satanás que abriu tua mente, você dormindo, e colocou esse pensamento aí. Você tem oração, irmão, você tem um poder de orar, falar com Deus diretamente, você, mas eu não vou incomodar Deus, esqueça isso. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele está disponível a hora que você quiser, mas a pergunta é, será que você está disponível quando Deus quer? Porque muitos querem um derramar do Espírito Santo como uma manifestação de poder. Tiago, eu quero poder, eu quero provisão, eu quero um milagre. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz na vida de alguém quando ele é derramado é começar a transformar o caráter da pessoa. E essa transformação sempre começa com um sentimento de arrependimento. Quando nós oramos a Deus, uma das funções da oração é sensibilizar o nosso coração. Teve uma pessoa que alguns dias atrás abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, e a pessoa fez uma pergunta muito interessante. Perguntou assim, se Deus sabe de tudo, por que nós precisamos orar? Aí eu pensei, rapaz, pergunta interessante, né? Se Deus sabe, não, mas eu pensei, se Deus sabe de tudo, por que nós precisamos orar? Porque quem precisa da oração não é Deus, somos nós. Mas na hora que eu pensei, como vou responder para essa pessoa, me veio uma historinha na mente muito clara, eu nunca tinha pensado nisso antes. Aí eu respondi para a pessoa o seguinte, se Deus, que sabe de tudo, chegar na sua casa e for conversar com você, você vai deixar de conversar com ele só porque ele já sabe de tudo? Pelo contrário, por ele saber de tudo é que eu vou conversar com ele mesmo. Falar, Deus, por que o Vitória perdeu para o Palmeiras? Irmão, aquele gol que Alejandro perdeu, misericórdia, velho. Pai, velho. Precisa orar pela vida de Alejandro no final, a gente vai orar, vai clamar, viu? Alejandro, beijo no coração, tem muitos irmãos de fé lá na Vitória. Você começa a perguntar tanto coisas irrelevantes como coisas importantes. Porque o sentido da oração é alinhar o teu coração a Deus. Eu dei um exemplo aqui para a gente quebrar o gelo, mas se eu pergunto algo a Deus e Deus me responde, eu entendo o coração de Deus e eu me amoldo à vontade de Deus. Agora imagina que loucura se fosse você estivesse numa mesa com Deus, conversando tete a tete, e Deus te falasse uma coisa, você diz, não Deus, eu prefiro outra coisa. Eu acho que fica melhor se a gente mudar para tal coisa. O que é melhor, gente? A sua vontade ou a vontade de Deus? Então, quando o Espírito Santo é derramado no seu coração, a ideia desse Espírito Santo ser derramado no teu coração, primeiramente, é transformar a sua vida. E essa transformação, ela começa com um sentimento de arrependimento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é persuasivo.
quando a pessoa está sem aliança com Deus, preste bastante atenção. Abri agora um parêntese aqui, consultoria profunda isso aqui. Quando a pessoa está distante de Deus, sem aliança com Deus, ela acha que quem está na igreja está perdendo tempo, né? Eu já ouvi tantas vezes. Há 15 anos atrás, eu ouvi assim: Tiago, você é um menino tão novo, você está perdendo tempo na igreja, você é um jovem tão, né? Há 15 anos atrás. Hoje em dia, né? Um careca, tão careca, perdendo tempo. Rapaz, eu olhei aqui para o telão, na hora apareceu tudo aqui, né, irmãos? A luta, a peleja. Poxa, você é uma pessoa tão bonita, uma pessoa tão talentosa, uma pessoa tão isso, uma pessoa perdendo tempo na igreja. Porque crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer tal coisa, crente não pode fazer tal coisa. Porque a pessoa ainda não teve um encontro com Deus. Então ela acha que a vida do crente é passar a vontade de pecar. Ela acha que o crente está ali, querendo pecar, mas não peca porque vai para o inferno. Mas quem realmente teve um encontro com Deus, pode até passar por tentações, porque a nossa natureza é carnal, amém? Mas o Espírito Santo nos fortalece não com ameaças. Você não peca mais porque o Espírito Santo falou assim: olha, se você pecar, você vai para o inferno, miserável. Não, é porque esse Espírito Santo, ele te convenceu que a vontade dele é melhor. É como você chegar para um terapeuta e falar assim: terapeuta, hoje quase que eu quebro tudo em casa, e quando eu sair daqui, se eu não mudar de mente, eu vou quebrar tudo, eu vou acabar tudo, eu vou mandar aquela mensagem, eu vou fazer aquela coisa, eu vou tirar minha própria vida, eu vou destruir a vida de fulano de tal. Aí o terapeuta começa a conversar com você, no final da conversa ele está assim: rapaz, é verdade, é melhor perdoar. Isso, um terapeuta. Quanto mais o Espírito Santo de Deus começa a mudar coisas dentro de você. Olha, muitas pessoas têm medo de se entregar a Deus porque acham que não vão conseguir. Tiago, eu quero, mas acho que eu não consigo. Eu quero, mas no fundo, eu acho que eu não tenho talento para servir a Deus. Esqueça talento, meu irmão. Deus não está procurando talentosos. Deus está procurando pessoas fracas, que reconheçam as suas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é o quanto você é forte o suficiente para ser crente, para ir para a igreja, para pegar uma Bíblia, para pregar a palavra, para fazer isso, para fazer aquilo. É o quanto você consegue dizer: Deus, me ajuda, porque sem ti eu não consigo mais. Então o Espírito Santo de Deus começa a persuadir o nosso coração. E essa persuasão, muitas vezes, vem em forma de sentimento. Não vem com uma argumentação, como numa petição de um advogado por escrito, dos fatos, do direito, o pedido. Mas ele vem com um sentimento que é transformado. Eu estava conversando com os irmãos da Mício, equipe de missões aqui da igreja, estávamos tendo uma aula, e eu falando sobre como é importante contemplar. A contemplação é uma disciplina espiritual. E a contemplação, eu costumo dizer que é basicamente uma oração em silêncio, porque a gente associa muito a oração a falar, mas a oração também envolve você se calar para ouvir a voz de Deus. Envolve você se calar, porque se calando, a maré dentro de você amansa um pouco. A pressão abaixa um pouco. Você fica mais tranquilo, e mais tranquilo você consegue perceber coisas que você não percebia antes. Então, por exemplo, quando você está numa contemplação, já aconteceu isso comigo. Eu fui contemplar certa vez, cheio de ódio no coração. Fui contemplar porque achava, não, porque é o certo, né? Contemplava acontecer alguma coisa aqui, mas Deus, rapaz, a situação está complicada aqui, eu chateado, estou frustrado, estou irritado, estou bolado. Eu não falei isso com a boca, mas o meu sentimento basicamente era: Deus, se eu não mudar isso aqui agora, eu vou tomar minha providência. E aí eu não tinha palavras para orar a Deus, porque eu não conseguia expressar diante de palavras o que eu estava sentindo. Quem já sentiu assim, gente? Você vai orar diante de Deus, rapaz, não tem nem palavra para poder expressar o que eu estou sentindo. Aí você bota uma música, que às vezes fala o que você está sentindo, que às vezes te conecta com Deus. Você está num ambiente, está contemplando, está diante da natureza. E aí depois desse momento de contemplação em específico, eu pensei: quer saber de uma? Deixar para lá. Enquanto eu contemplava, enquanto eu me calei diante de Deus, Deus começou a mudar algo no meu coração. Não me pergunte como, eu não sou Deus, não sei explicar. Eu sei que eu me coloquei diante de Deus, confessando os meus sentimentos terríveis,
confessando os meus desejos ruins, confessando toda a podridão que havia dentro de mim, e por entregar quem eu sou a Deus, Deus transformou este quem eu sou e me devolveu de volta melhorado. Todas as vezes, aleluia, que você se relaciona com o Espírito de Deus, Deus ele te devolve transformado. É por isso que ter um relacionamento profundo com Deus, Ele vai te levar a você se arrepender de muitas coisas e a você mudar a sua mente sobre muitas coisas. Agora, nós precisamos entender algo muito interessante que está aqui no livro de Joel. Quando Joel escreveu esse livro, obviamente ele não dividiu o livro em capítulos e versículos. Quem fez essa divisão posterior foi alguém, para poder nos ajudar a ler a Bíblia melhor. Já pensou, irmão, se não tivesse capítulo e versículo? Ela falou, abre na tua Bíblia aí, na página 800 e tanto. Tiago, mas minha versão é diferente, aqui é na minha 600, aqui 500. Loucura. Então o editor que dividiu depois. Mas quando Joel estava profetizando e a profecia dele foi registrada, esse registro foi um registro direto. Versículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o 28. Foi um registro direto, corrido, onde Joel está declarando ali a palavra de Deus. Quando chega no auge do versículo 28, olha só, e acontecerá depois dessas coisas, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois de que coisas, Tiago? E eu quero te convidar novamente a ler o versículo 13 agora com outro olhar. Olha o que diz o versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Quantos querem receber o derramamento do Espírito Santo aqui? Quantos querem chegar em Joel 2, 28 aqui? Mas para você chegar em Joel 2, 28, você tem que passar no posto de Joel 2, 13. Você tem que rasgar o coração. E é interessante que rasgar o coração e não as vestes traz um contraste bem curioso com a cultura da época. O que era o rasgar as vestes? É algo que até hoje em Israel é feito. Em momento de luto, em momento de tristeza. Se, por exemplo, um judeu perde um parente próximo, esse parente falece, ele rasga um pedaço das suas vestes, na hora. Pode ser a camisa mais cara que for, ele rasga a camisa, e ele fica com aquela camisa rasgada em sinal de luto. Naquela época, onde Joel escreveu, as pessoas não só rasgavam as suas vestes, mas se vestiam de panos de saco e cinza. Pegava cinza, jogava sobre a cabeça em sinal de luto. Esse era um ritual onde você demonstrava tristeza pelo seu arrependimento. Agora imagina você chegar numa sinagoga, numa igreja, onde Deus está, aí você vem, rasga as suas vestes, coloca panos de saco, coloca cinza sobre sua cabeça. Está todo mundo achando, rapaz, fulano de tal está super quebrantado, né? Rapaz, olha ali. O cara é o super crente, olha como ele se quebranta, que coisa linda. Aí Deus chegar para a pessoa e falar assim, rasga o teu coração e não tuas vestes. O que Deus está dizendo é o seguinte, a tua entrega, ela não pode ser só ritualística. Ela precisa ser sincera. Por que para chegar em Joel 2, 28, você tem que passar por Joel 2, 13? Porque isso aqui vai ser o definidor do que você vai receber da parte de Deus. Esqueça tudo, pare de perder tempo. Se você não se entregar completamente ao Senhor, de todo o seu... É por isso que a maioria das pessoas encontra a Deus no pior momento da sua vida. Porque quem já perdeu tudo, não tem mais medo de perder nada e finalmente se entrega. Só que infelizmente, muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente acha que tem uma aliança com Deus, que tem um relacionamento com Deus, mas a gente não se entregou por inteiro. E aí Deus vai dizer assim, rasga o teu coração e não as suas vestes. O que seria o rasgar as vestes de um brasileiro? É colocar o nome no círculo de oração. Irmão, quando dá ruim, você chama o pessoal do círculo de oração, né? Não tem jeito, é o pedido dos universitários. É você rezar uma reza que você não, essa reza aqui vai dar certo. Não, se eu fizer tal ritual, se eu for para tal culto, se fulano de tal colocar a mão na minha cabeça. Tudo isso só adianta se você rasgar o teu coração. Agora, se eu rasgo as minhas vestes, se eu rasgo essa minha jaqueta, amanhã eu posso comprar outra. Se eu rasgo essa camisa, eu posso comprar outra amanhã. Mas se você rasga o teu coração, vai ser uma ferida eterna. Deus está dizendo que nós precisamos
ter uma entrega definitiva para Ele. Aí talvez você diga assim: rapaz, Thiago, você está falando aí, estou lembrando de fulano de tal. Você não tem que lembrar de ninguém não, irmão. Você tem que olhar para o teu coração, porque Deus está falando contigo nessa noite. Eu queria gritar, eu queria berrar, eu queria pular, mas a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é voz de muitas águas. Às vezes as muitas águas são aquelas ondas fortes do Havaí, mas às vezes são águas mansas, tranquilas, que não encontram barreira no nosso coração. Você sabe que você precisa se entregar mais para Deus. Rasgue o teu coração, para você ser cheio do Espírito. E quando o Espírito Santo entrar na sua vida, e ele te mover ao arrependimento, ele vai começar a mexer também nas suas emoções. E ele vai começar a confrontar as suas emoções. Eu aprendi uma coisa muito interessante com o meu amigo, o pastor e doutor Jonatas Leônio, que todos vocês conhecem. O doutor Jonatas fala algo muito interessante. Ele diz que existem dois tipos de pessoas, que são os reprimidores e os ruminadores. Esses dois tipos fazem parte de uma natureza humana que é caída. Os reprimidores e os ruminadores. Só para você acordar, que eu já estou terminando, mas para você não dormir. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um reprimidor ou um ruminador? O pessoal está dormindo mesmo, velho. Sacode aí, sacode aí. Você é um reprimidor ou um ruminador? Os dois estão errados. Mas eu vou te explicar e talvez você se encaixe numa dessas aqui. O reprimidor, de modo bem resumido, que a gente já está encerrando a palavra, de modo bem resumido, o reprimidor é alguém que é inclinado a não sentir as emoções que estão ali. É a pessoa que dá um jeito de ignorar a emoção e seguir em frente. E quantas vezes, inclusive, a gente usa a fé para poder ser um reprimidor? A gente usa Deus para fugir de nós mesmos. Porque o reprimidor, em primeira instância, parece alguém que é forte, porque aquilo não abala ele. Mas quando você reprime uma emoção, e você guarda essa emoção dentro de você, você apenas ignora ela. Mas é como você ignorar a fatura de um cartão. Chegou a fatura, irmão, ignora ela para você ver. Não vai acontecer nada com você, o banco não vai... Quer dizer, se foi agiota é outra coisa, né? Aí realmente tem que clamar, jejuar, fazer tudo. Mas se foi um modo, né, abençoado, glória a Deus, banco, tal, juridicamente permitido, se foi ali, vai crescer a fatura. E certa vez eu vi uma instrução que eu vou dar, abre parênteses, consultoria financeira com o Thiago Batista. Eu vi uma dica maravilhosa no Instagram sobre como você fugir da dívida de cartão. O pessoal perguntou assim: como eu posso, esses mentores, né? Como eu posso resolver a minha dívida de cartão? Comecei com a dívida de R$1.000 e pelo juros já está em 20 mil. Aí a pessoa comentou assim embaixo: se você deletar o aplicativo do seu banco, a dívida some. Eu até falar o nome do banco aqui, mas não estou com dinheiro para tomar processo não, velho. Se você deletar o aplicativo do banco, a sua dívida some na hora. Se você de fato deletar o aplicativo do banco, não vai acontecer nada com você. Mas aquilo vai crescendo, vai crescendo. E assim são muitas emoções que nós sentimos. Às vezes é saudável você deixar um pouco de lado as suas emoções. Então, por exemplo, você recebeu uma notícia terrível, mas amanhã você tem uma prova importante. Então é até saudável você, olha, vamos dar um timing aqui, deixa eu fazer essa prova, me focar. Mas depois você precisa se debruçar sobre isso. Porque se você não tratar dentro de você, o tumor emocional vai crescer. E o Espírito Santo vai trazer para a tua mente coisas que você precisa tratar. Irmão, é toda hora que eu recebo testemunho de pessoas dizendo assim: Thiago, eu estava orando a Deus e de repente Deus me direcionou, me lembrou de fulano de tal. Ah, e quem é fulano de tal? Fulano de tal, uma situação, tem que perdoar a pessoa. Ah, olha aí. Ah, Thiago, o Espírito Santo falou comigo, estou sentindo aqui no meu coração alguma coisa assim, 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 assim. E Deus vai trazendo essas coisas para você lidar com elas. Então, o reprimidor, ele tenta ignorar a emoção, mas o Espírito Santo traz. Agora, o ruminador é diferente. O ruminador, ele se apega muito fortemente à emoção. E ele até descola a emoção do fato e abraça aquela emoção de modo errado. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que no seu trabalho, você faz uma missão ali, você faz pratica alguma coisa no teu trabalho e deu errado, o projeto deu errado.
Aí teu chefe chega e fala assim, olha, infelizmente o que você fez aqui está errado, prejudicou a empresa, tem que ser diferente. Só que você tomou um choque ali, e você agora vai descolar a emoção do fato. O que é descolar a emoção do fato? O teu chefe falou que você fez o trabalho errado. Aí você já começa a se achar um nada. Ai meu Deus, eu não presto para nada. Não, não foi isso que o seu chefe falou. Ninguém te falou isso. Só que você descolou a emoção do fato, abraçou o fato, abraçou a emoção, namorou com a emoção, casou com a emoção, está abraçado com a emoção e está ruminando a emoção ali o tempo todo. E aí vem complexo de inferioridade, complexo de culpa, uma série de coisas. E sabe qual é uma grande tragédia do ministério profético hoje? O ministério profético dos 5 é o que eu mais amo. Sabe qual é uma grande tragédia do ministério profético hoje? Pessoas que querem se encher de Deus no espírito, mas ignoram o trabalhar de Deus nas suas emoções. O resultado são pessoas que até operam milagres, até cantam bem, até pregam bem, até manifestam o poder de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas embora a pessoa tenha, entre aspas, um relacionamento com Deus profundo, as suas emoções não estão tratadas, e uma hora a bomba vai estourar. Tanto o reprimidor, quanto o ruminador, eles precisam se tornar redimidores. Para você redimir uma emoção, você precisa entregar ela. Entregar ela a Deus. Lidar com ela, chamar ela pelo nome certo e agir com ela conforme Deus agiria. Quantas vezes algo que alguém te fez, e talvez você tenha até razão na situação, mas alguém mexeu com você, te deixou muito triste, te deixou chateado, uma mágoa tomou conta do teu coração, enfermidades que acabam até atacando o corpo por conta de questões emocionais, e você não consegue celebrar e prosperar e desfrutar da vida porque tem algo mal resolvido dentro de você. E o Espírito Santo, ele não vem só para te fazer falar em línguas, ele não vem só para te fazer profetizar, ele não vem só para que você opere milagres e faça coisas sobrenaturais, porque ele faz isso também. Mas não adianta nada ganhar o mundo e perder a sua alma. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre você, Deus vai trazer à tona coisas que precisam ser bem resolvidas. E enquanto você não se resolver com isso, muitas coisas ficarão travadas diante de você. Sabe por quê? Porque emoções mal resolvidas, elas são como danos no fundamento de um prédio. Você teria coragem de comprar um apartamento na planta? Tem corretor aqui, né? Ali Priscila, corretora. Tem aqui mais corretor, vou fazer propaganda grátis aqui. Pedro corretor ali, o pessoal ali, ó, tá vendo? Que vão me abençoar com um apartamento gratuito. Glória a Deus. Brincadeira, gente. Mas você teria coragem de comprar um apartamento sabendo que o fundamento daquele prédio está profundamente comprometido? Ninguém, gente. Ninguém. Na verdade, se o fundamento está comprometido, o certo seria nem construir o prédio. Olha, resolve aqui primeiro o fundamento. E fundamento é interessante, porque o fundamento muitas vezes é a única parte do prédio que você não vê. Você vê parede, você vê teto, você vê telhado, você vê o acabamento, você vê a porta, você vê a escada, mas fundamento está escondido. Quantas coisas dentro de nós estão escondidas e nós ignoramos por estarem escondidas, mas uma hora começa a fazer efeito. Então, enquanto você não se resolver aí dentro, Deus não deixa o prédio crescer. Por quê? Porque se o prédio crescer, Deus vai estar promovendo uma tragédia. E Deus não quer promover tragédia, Deus quer promover você como uma bênção. Então, antes de Deus te usar, Ele vai buscar resolver você. E resolver você tem a ver com confrontar você, com trazer emoções à tona, com trazer questões mal resolvidas à tona, com ajustar você conforme a palavra de Deus. Como o pastor Azaf falou aqui na segunda-feira, eu achei lindo. E eu sempre brinco no meu devocional, no final, eu falo assim, olha, comenta aqui qual a parte que mais ficou no teu coração desse devocional. Aí o pessoal comenta. E se eu fosse comentar a pregação do pastor Azaf da segunda, a parte que mais ficou no meu coração foi a parte que ele falou assim, ó, você precisa ser um cristão leve. E ele falou sobre ser leve justamente quando você resolve o seu passado. Você se torna alguém pesado quando se torna alguém mal resolvido. Imagina uma casa com cômodos. E eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas
propositalmente, eu sinto que o Espírito de Deus me conduz a isso. Uma casa com cômodos, e num quartinho específico, o quarto está tão sujo que você prefere trancá-lo do que abrir e limpar. Afinal de contas, vai chegar uma visita, não dá tempo. Aí você deixa lá fechado. O quarto vai melhorar ou piorar, gente? Vai feder tanto que daqui a pouco vai estar fedendo a casa inteira. Assim também, tem pedaços, parte da nossa vida, que se nós não abrirmos aquele compartimento, limparmos aquela parte, daqui a pouco a vida inteira vai estar sendo abalada por conta daquela questão não resolvida. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: rasga teu coração. Mas Senhor, rasgar o coração dói. Rasga teu coração. Mas Senhor, rasgar o meu coração me expõe. Rasga o teu coração. Mas Senhor, rasgar o meu coração pode fazer fulaninho pensar algo de mim. Rasga teu coração e não as suas vestes, porque enquanto você rasgar só as suas vestes, você não vai ser bem resolvido. Mas quando você rasgar o teu coração, quando você colocar a tua vida em minha mão, quando você se entregar totalmente a mim, eu vou te resolver, e vou te fazer um testemunho vivo aqui nessa terra, e vou te fazer uma bênção de Deus aqui nessa terra. Quando você chegar lá na eternidade, talvez vocês vão ficar chocados. Por quê, Tiago? Porque você vai se encontrar com Jesus que vai ter as cicatrizes nas suas mãos. Mas Tiago, Jesus não vai estar com o corpo glorificado? Vai, as cicatrizes dele permanecerão lá. Tanto que Tomé perguntou: só acredito se ver a cicatriz. Jesus falou: Tomé, olha para a cicatriz, beija a cicatriz, abraça a cicatriz, está aqui, tem cicatriz para dar e vender. Porque cicatriz é prova de uma ferida que foi fechada e que você venceu. Ah, Tiago, mas eu tenho vergonha de uma determinada cicatriz, porque ela é um pouco feia, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Não. Em lugar de vergonha, a Bíblia fala que Deus nos dará dupla honra. E hoje o que é motivo de vergonha para você, porque está mal resolvido, quando você se entregar totalmente a Deus, vai ser o testemunho mais forte que você vai carregar, vai ser a história mais impactante que você vai contar, vai ser aquilo que as pessoas vão olhar e vão dizer: verdadeiramente Deus transformou aquela vida. E nos últimos dias, depois dessas coisas, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus não é para um profeta famoso apenas, não é para um pregador famoso apenas, não é para alguém que canta muito bem. Tiago, quando fulano canta eu me arrepio todo, glória a Deus por isso. Mas o Espírito Santo é para toda a carne, para todo aquele que se entrega de verdade a Deus, que rasga não só as suas vestes, mas também o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor aqui nessa noite. Tire 2 ou 3 minutos enquanto o ministério de louvor está cantando, vai cantar uma canção. Feche os seus olhos, tire 2 ou 3 minutos. É claro que você pode ficar à vontade e manter os olhos abertos se quiser, mas eu acredito que fechar os seus olhos vai te ajudar a se concentrar. E comece a orar a Deus, e a se perguntar se de fato você tem entregado todo o seu coração a Deus, ou só uma parte. Se de fato você tem rasgado as suas vestes ou o teu coração. Faça a sua oração a Deus nesse momento. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O Teu toque abriu os olhos do meu coração.
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Oh, cante isso. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Minha fonte, A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. já vamos encerrar. Passamos um tiquinho do horário. Mas eu quero orar por você. Quero orar por você essa noite. Para que essa palavra não seja só um discurso, uma pregação que eu ouvi lá numa quarta-feira. Não, meu irmão, isso aqui vai ser o início de um processo de cura sobre a sua vida, de um processo de transformação sobre a sua vida, de algo muito lindo que Deus quer fazer no seu coração. Amém? E antes de nós orarmos para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Deus, fazer ou refazer uma aliança, e nesse momento quer entregar a sua vida para Jesus, nós vamos fazer uma oração por você. Tem alguém aqui? Faça um sinal com sua mão. Tem uma pessoa ali, glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém aqui que deseja fazer essa aliança com o Senhor? Faça um sinal com sua mão para que eu consiga ver. Outra pessoa ali, glória a Deus. Outra pessoa ali, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui que deseja publicar essa aliança de fé com o Senhor? Mais pessoas ali, glória ao nome de Jesus.
Vamos aplaudir a Jesus por isso, gente. Glória, 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 glória a Deus. E nós queremos, como família, orar por vocês. Não dá para todo mundo abraçar vocês, mas dá para todo mundo orar, né? E para orar por vocês, eu gostaria de rapidamente convidá-los aqui à frente. Quem levantou a mão, vem aqui rapidamente, convido à frente. Fiquem tranquilos, nem dá para aparecer na transmissão. É algo muito rápido, só para a gente, como família, abraçar vocês, orar por vocês, fazer disso um marco especial na vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Pode vir mais para cá. Eu quero pedir, por gentileza, levantem suas mãos assim em sinal de recebimento. Glória a Deus. Equipe de intercessão, se quiser vir aqui, é bênção de Deus. Toda a igreja, estenda as suas mãos. Esse foi um apelo, mas eu quero ministrar também sobre sua vida, sobre as famílias e pessoas que aqui estão representadas, que precisam de cura, que precisam de um tratamento emocional, que precisam de um toque especial da parte de Deus. Talvez alguém tenha a oportunidade de dizer aqui: Tiago, olha, se eu pudesse contar as feridas que estão no meu coração, seria de chorar, seria de lamentar. Mas eu creio num Deus que há de transformar lágrimas de luto em lágrimas de alegria. Eu creio num Deus que é capaz de transformar qualquer história. E não há nenhuma história que o nosso Deus não possa transformar. Espírito Santo, nós como igreja te apresentamos essas vidas que estão aqui. Pessoas que estão fazendo um sinal público de terem um relacionamento contigo, um desejo de mergulhar na tua presença, Pai. E eu sei que o teu Santo Espírito conhece cada uma dessas vidas, conhece cada uma dessas histórias. Eu sei que o Senhor escreveu essas histórias, e até mesmo o passado, que possa conter feridas, que possa conter danos, que possa conter situações. Eu sei que o Senhor é poderoso para ressignificar algumas coisas do passado, como o pecado. O Senhor é poderoso para apagar, e algumas outras coisas o Senhor vai dar um novo sentido, para que sirva de testemunho de transformação. Pai, vem tocando nos corações, e vem alcançando, Pai, aquilo onde o homem não consegue alcançar. Vem alcançando, colocando a sua mão onde o homem não consegue tocar. Em momentos e situações da vida, Pai, onde nem nós conseguimos descrever. Tiago, eu nem consigo descrever por que eu sinto tal raiva, por que eu sinto tal tristeza, por que eu sinto tal rejeição, por que eu sinto isso. Eu nem sei te explicar como surgiu. Mas o Senhor já nos via desde o ventre da nossa mãe. E mesmo antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já pensava sobre nós, já soprava a sua palavra sobre nós, já nos criava conforme a sua soberana vontade. Eu sinto de Deus dizer algo para alguém aqui, eu não sei quem é, mas você não teve a oportunidade de escolher a família em que você nasceu, mas foi Deus que escolheu para você. Por pior que pareça o cenário, e talvez possa ter alguém aqui ou no online que tenha vivido as suas piores feridas no seio familiar. Foi Deus que te colocou lá. E tenha certeza que nem tudo você entenderá, mas nós servimos a um Deus que em todo o tempo nós podemos confiar. Eu já vi as piores situações possíveis, e eu já vi Deus agir em todas elas. E eu profetizo, como diz aquela música do Rodolfo, que das suas feridas sairão poder para curar, que das suas cicatrizes sairá um testemunho que vai salvar pessoas. E que aquilo que precisa ser transformado pelo Espírito de Deus, hoje vai ser transformado na sua vida, amanhã vai ser transformado através da sua vida. E meu Deus, eu quero orar encerrando esse culto, Deus, te pedindo que a tua bênção e a tua shalom esteja sobre os nossos corações, que possamos receber um derramado Espírito Santo, não apenas para falar em línguas ou para manifestar poder espiritual, mas para sermos de fato tratados e transformados por Ti, e sermos transformados à imagem do Seu Filho Jesus, e sermos aqueles a quem o Senhor preparou para ser, que possamos alcançar e cumprir os propósitos que o Senhor preparou para nós,
e que possamos resolver o que precisa ser resolvido dentro de nós, debaixo da direção do Teu Espírito. Eu te agradeço por essa noite, por essas pessoas, por esse culto, por cada canção, por cada aviso, por cada oração e pela palavra. Faz uma linda obra em nossas vidas, Pai, e leva-nos em paz para casa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, o Ministério de Intercessão está aqui disponível. Vá para casa em paz, mas se você precisa de oração, esse casal abençoado está aqui na frente, pronto para orar por você e participar contigo dessa luta em oração e somar contigo nessa intercessão. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo te abençoe.